amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo ao vivo na nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, direto do estúdio da rádio Trianon. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição. WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, à sua disposição, 3289-3580. Já conosco o promotor de justiça, Dr. José Carlos Blatt. Dr. Blatt, prazer tê-lo aqui. Prazer estar com vocês, Ancopé, com os queridos ouvintes da Rádio Trianon e com essa equipe maravilhosa do Gente que Fala. Dr. Blatt, nós tivemos uma manifestação ontem na Avenida Paulista em apoio ao pacote contra a corrupção. Cerca de 10 mil manifestantes se reuniram para defender a aprovação do pacote de 10 medidas elaboradas pelo Ministério Público para combater a corrupção. O ato convocado pelo Vem Pra Rua, um dos articuladores dos protestos pelo impeachment da então presidente Dilma. Sobre o palco, uma faixa trazia o Muro da Vergonha com fotos e nomes de parlamentares que, segundo os organizadores, estariam atuando contra o pacote de medidas. O senhor é promotor de justiça, como o senhor analisa essa situação de momento? Bom, o pacote anticorrupção, ele é, na verdade, um projeto popular, né, com milhões de assinaturas, que advieram a partir da iniciativa dos colegas Deltan Delagnol e os demais colegas que atuam na força-tarefa da Operação Lava Jato. As medidas foram por uma comissão, né, e essa comissão, obviamente, aos poucos, né, foi transformando as boas medidas anticorrupção com medidas anti-Ministério Público, anti-Poder Judiciário, anti-apuração do que está acontecendo na Lava Jato e em outras operações. Então, esta manifestação de ontem, eu esperava mais gente. Eu me sinto realmente como cidadão frustrado. Nós chegamos a colocar mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, né? Eu que digo, a população, com aquela indignação e perplexidade com o que acontecia no momento do governo Dilma Rousseff, que representava o PT, o Lula e tantas outras coisas que estão aí no noticiário geral. Só que ontem foram 10 mil pessoas, quase saíram de Kombi, né? Tá certo? Caberia praticamente assim, num grau de frustração enorme, porque as pessoas não estão indo às ruas, porque estão percebendo que, se apoiarem as medidas de anticorrupção, talvez estejam dando respaldo para que na Câmara dos Deputados passem uma série de outras medidas, né, que de 10 viraram 18. Né? 18 medidas. E dessas 8 medidas sobressalentes, uma que está por vir e que é muito ruim, que é determinando o crime de responsabilidade contra juízes e promotores. Já existe legislação para punir juiz e promotor. Então é uma medida para coibir a atuação do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal e assim por diante. E também uma das medidas seria de criar o crime de caixa 2. E atrás disso está o grande pulo do gato, ou seja, a partir do momento que se cria uma lei, um crime para apuração do caixa 2, né? Ou seja, quem fizer daqui para frente o caixa 2, os que fizeram até então, né, estariam anistiados, entre aspas, e estão tentando, inclusive, colocar... A lei realmente não pode retroagir. Então, assim, a preocupação no Congresso Nacional hoje é de cada um por si, Deus por todos, né? A Operação Lava Jato está mostrando a que veio, não é possível mais paralisá-la em hipótese alguma, de absoluta transparência e que vai pegar muitos políticos, muitos agentes públicos. Então, nessa perspectiva, é importante que a população esteja atenta. Não é necessário ir para a Avenida Paulista nesse momento, mas se aprovarem o pacote como está, com essas possíveis mudanças em plenário, né, certamente nós vamos ter muitos problemas. Mas, doutor Blatt, quando a gente anuncia que 10 mil manifestantes, então há alguns meses, vamos colocar dessa forma, nós tivemos 1 milhão de pessoas na Paulista, mas não atingiu o objetivo daqueles que estavam na Paulista naquele momento? Sim. Aí você
qualquer movimento que você conclame neste momento, parece que o objetivo já foi atingido, então esvazia. Houve um esvaziamento e é natural, Zancopé, porque as pessoas acharam que com o impeachment da Dilma Rousseff as coisas iriam mudar de rumo. Realmente o Brasil hoje é outro, mas é necessário estar alerta, porque, a exemplo do que aconteceu na Operação Manipolítica, a Operação Mãos Limpas na Itália, foi feita lá uma operação anticorrupção, antimáfia, em que muitos políticos foram presos, foram condenados, mafiosos, etc., até elementos que pertenciam à Igreja Católica. Foi um grande escândalo na década de 90 na Itália, que aconteceu no momento seguinte. Um movimento legislativo, e um movimento político, por assim dizer, que foi retaliando, esvaziando a Operação Mãos Limpas até, obviamente, cessá-la por completo e restabelecer os ditames da corrupção novamente. Por que o senhor diz que esvazia as funções do Ministério Público nessas propostas aqui? Porque, veja, se colocarem o crime de Caixa 2 como os políticos querem, seria o mesmo do que dar uma extinção de punibilidade para aqueles que praticaram o crime de Caixa 2 até agora. E, obviamente, isso atinge mortalmente a Operação Lava Jato, porque, regra geral, o Caixa 2 obtido, oriundo de atos de corrupção, seria anistiado, né? Então, isso envolveria bilhões de reais e muitos que hoje estão, inclusive, presos, né? Então, nessa perspectiva, é preocupante. E, de outro lado, querem retaliar o Ministério Público e o Poder Judiciário com a inclusão destas pessoas dentro dos crimes de responsabilidade, né, por entenderem que o promotor e o juiz são agentes políticos. Mas, na verdade, já existe uma legislação pertinente para afastar os maus juízes, maus promotores. Nós temos uma fiscalização interna, temos a fiscalização externa do Conselho Nacional do Ministério Público, as ações são propostas. Então, o crime de responsabilidade, ele na verdade, visa, da forma como eles querem colocar, atingir os promotores e os juízes. E mais do que isso também. Uma ingerência. Uma ingerência, né? E mais do que isso. A lei de abuso de autoridade, que está sendo, na verdade, articulada através do presidente do Senado, Renan Calheiros, é óbvio que é uma retaliação muito clara contra essa Operação Lava Jato e contra tantas outras, né, que atingem a base de muitos políticos, inclusive o Renan, que já está com 12 inquéritos e nada acontece. A senhora acabou de dizer que a Operação Lava Jato é um processo sólido, posso colocar dessa forma. O senhor acabou de dizer que não será atingido. Aí o senhor mostra um temor de que seja atingido. Não, veja, do jeito que está, não será atingido. Agora, se você começa a colocar uma série de legislações, né, visando coibir a atividade funcional, né, porque se você coloca ali a lei do abuso de autoridade como está, muitos promotores, procuradores, enfim, juízes vão se sentir, obviamente, inibidos, né, e ao se sentirem inibidos, não vão agir como deveriam, né. Então, nessa perspectiva, é para punir para que eles paralisem qualquer tipo de iniciativa contra os maus políticos, os corruptos. Então, nessa perspectiva, a gente precisa ficar muito atento. Advogado Pinheiro Pedro, prazer tê-lo aqui. Prazer estar com vocês, e uma gratíssima surpresa de estar aqui com meu irmão, Zé Carlos Barros. É um prazer, Pinheiro. Editor-chefe da revista Ambiente Legal. Com o New Look. Hoje Tô sem gel. Não deu tempo de colocar o uniforme ainda. Não pôs o uniforme ainda. E a revista Ambiente Legal? Tá bem, a revista tá bem posicionada. Uma das indicadas para o prêmio Chico Mendes de jornalismo. É o 4º ano de indicação. Bacana. Vamos ver se leva esse ano. Né? Que bom. E a Mariana? Bom, Mariana fez aniversário. Sim. Agora, semana passada, né? E o que nós estamos vendo em Mariana é a inauguração de um sistema hoje de investigação criminal mais sofisticado, né, que visa justamente buscar a responsabilização não apenas de quem abriu a torneirinha, mas de quem determinou que a torneirinha fosse aberta. Né? Mais um ano e não aconteceu nada. As investigações... Nada. Veja,
Nem vou pedir para o Dr. Blatt... Não, mas a gente tem que pensar o seguinte, aconteceu muita coisa. Imagina. Olha, fizeram uma fundação... Entenda, né, o desencanto do cidadão quando a gente fala Mariana, um ano de um desastre daquelas proporções, mas essa outras dezenas de barragens em situações semelhantes. Mas eu entendo, Zé Copé, mas vamos observar o que está acontecendo. Estão todos aprendendo com Mariana. Primeiro, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual batendo cabeça aí por quase um ano, e o Ministério Público Federal decidiu seguir praticamente sozinho. Promoveu uma ação penal, indiciou quase 22 pessoas, foram denunciadas, ousou denunciar também os membros dos conselhos administrativos das grandes empresas, Vale, PHP e Samarco, que é uma subsidiária das duas. Portanto, hoje você observa que o indivíduo que está num conselho administrativo e lá, né, dentro do ar-condicionado, decidindo orçamento, né, ele vai e verifica, olha, tem um problema de barragem aqui. Mas nós temos um problema de custos e resolvemos então pegar esse dinheiro que devia ser para as barragens e vamos aplicar aqui em distribuição de bônus para os associados. Eles distribuíram 2 bilhões para os associados com o desastre, enquanto precisavam consertar a barragem. Isso só pôde ser investigado após uma auditoria executada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, em cima dos documentos e das atas de reuniões dos conselhos administrativos. Então foi uma investigação longa, mas que agora é robusta, né? Faz uma prova robusta. Só que lá na Hungria, o presidente da companhia foi preso, os diretores processados e a empresa foi liquidada. Sim. Eu acho que deveria ser um bom modelo, né? Como aqui. Não é verdade? Sem contar as vidas que levaram a esteira. Então a gente tem internacionalmente algo com que comparar, né? Vereador Mário Covas, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Bom dia, boa tarde. Parabenizando pela reeleição, né? Alguns dias. Obrigado, é legal, é bom. A gente, quem está no legislativo, você só tem uma maneira de aferir como é que está o seu desempenho, que é na hora da eleição. O executivo ainda tem pesquisas eleitorais, etc., que pode dar nortear como é que está a aceitação, mas a gente não. Você faz o teu trabalho, em tese você está fazendo aquilo que você se comprometeu, mas o dia a dia lá pode te levar a um desencanto em relação ao eleitor, não tem um desencanto em relação à sua atuação. Então, para mim, eu fico muito feliz porque não só fui reeleito, como a votação aumentou. Então, eu me sinto um pouco mais seguro de continuar atuando. Nós tivemos vários projetos aprovados na Câmara Municipal nesses dias por atuações de liderança. É dessa forma que eu posso colocar? É acordo de liderança, onde se aprovam vários projetos de vários vereadores para encerrar o ano. Na verdade, há um jogo que se fez, eu não sei se isso é prática comum ou só aconteceu durante esse tempo. O governo Desculpe, engasguei aqui, tô sofrendo aqui. Você sofreu o mesmo que eu, subiu pela escada aqui, né? No terceiro lance a gente percebe a idade, né? Eles não conhecem elevador ainda. Tem elevador aqui. Não é isso, para quem não conhece aqui o estúdio, tem uma escadaria aqui que realmente estimula, viu? Para você a fazer exercício mais tarde, né? Mas aconteceu o seguinte, durante esse período, o governo, para fazer valer, passar os projetos de seu interesse, e para manter o quórum na sessão, ele colocava sempre os projetos do governo em primeiro lugar e deixava represado os projetos vereadores para votar depois. E muitas vezes, como não havia entendimento em relação ao projeto do governo, ou a sessão caía, ou ela se prolongava a ponto de, quando chegavam os projetos dos vereadores, eles não terem quórum para prosseguir a votação. Isso é uma estratégia de parlamento, enfim. Sim. Então, uma série de projetos que estavam para ser votados há muito tempo
agora saíram um pouco da prateleira e puderam ser votados. Projeto de toda a natureza também, tem para todos os gostos aí. E o teu projeto que permite doação ao Fundo Municipal do Idoso? Porque esse eu fui presidente da Comissão do Idoso lá na Câmara e a gente acaba se atualizando a respeito do assunto. Esse é um assunto que é incrível. Você tem um projeto de lei que foi aprovado antes do governo Haddad, 2011 ou 12, e que previa o seguinte, a criação do Fundo Municipal do Idoso, que em 6 meses ele teria que ser regulamentado. E não foi até hoje. A gente fez todo tipo de pressão, inclusive mandamos para o Ministério Público também, todo tipo de pressão para ver esse fundo regulamentado e nunca foi. O que eu estou aqui é um pouco estimulando para que o fundo de fato aconteça e seja aproveitado, porque afinal a ideia é que você tenha recursos privados, públicos também, mas essencialmente privados, para que possam ser usados em políticas a favor dos idosos. Precisa de uma lei para isso? Na criação do fundo, sim. Sim. O que tem é a regulamentação dela, que o Executivo deveria fazer e não fez. Existe já um fundo nacional e um fundo estadual. Faltava o fundo municipal. Foi criado por lei, formalmente ele existe, mas na prática ele não existe porque ele não está regulamentado. E aí precisa de uma lei para se determinar a possibilidade de uma doação, é isso? Não, eu estou dizendo em relação à criação do fundo. Sim. A lei ela prevê entre as suas hipóteses de contribuição essa também. Está ampliando um pouco a possibilidade de doação de pessoas jurídicas, né, no seu imposto, que parte possa destinar... Pessoa física, pessoa jurídica. Isso, qualquer tipo de doador que se interesse, isso, exato. Desde que o fundo exista. O fundo existe, ele não está regulamentado, é uma coisa mais absurda. Mas um pouco, a ideia dessa lei é um pouco para forçar a barra. Eu quero que ele seja regulamentado, não tem por que não ser. Existe, mas não existe. Existe, mas não existe. Aliás, tem várias leis que acabaram acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Tem uma lei, por exemplo, do telhado, quando ele era vereador, ele já é deputado há 2 anos, que foi aprovada, que dizia o seguinte, olha, no aspecto de segurança, o semáforo nos cruzamentos onde isso pode acontecer durante a madrugada, entre 2 horas e 6 horas, entre meia-noite e 4 horas, não me lembro o horário bem, mas na madrugada ele ficaria com o amarelo piscante, de tal forma que a pessoa não fosse obrigada nem a parar no sinal vermelho, pudesse olhar, enfim, com cuidado, mas no amarelo piscante. Essa lei existe e ela simplesmente não é aplicada porque não foi regulamentada. Não, porque também interessa a prefeitura multar, né? Bom, aí é a outra razão, tá certo? Essa é a outra razão. Eu digo o seguinte, é que às vezes a lei, quando fala, a lei não pegou, mas às vezes ela não tem como pegar, porque se não dão nem chance, né? Não dão nem chance. Nem chance para ver se ela vai pegar ou não. Mas as multas continuam. Continua, inclusive na madrugada. Inclusive na madrugada. Essas pegam. Nossa, passou o farol de madrugada. A indústria da multa é algo que precisa também ser observado. Espera aí na próxima gestão, né? O prefeito João Dória, que parece que está muito bem assessorado, né? Veio com um programa que eu acho que vai ser bastante interessante, e tem que acabar com essa indústria da multa, e quem sabe aí com o apoio do vereador Mário Covas Neto, né, que foi o mais votado, né, possa realmente tirar da gaveta essas coisas que não estão regulamentadas e apresentar a ele para que tome pé e possa resolver isso em nome de todos os munícipes de São Paulo. Do jeito que a coisa estava indo, daqui a pouco ia ter a multa Minority Report, né? Ou seja, o sujeito já é multado por antecipação. Não, ele vai cometer a multa. Doutor Blatt, a gente fica indefeso diante de uma situação dessa. A gente imagina que é possível recorrer a alguma coisa, mas não é possível recorrer a nada. Qualquer recurso que se apresente lá vem indeferido antes de ser apresentado. Aliás, mas eu vou dizer, eu fui multado numa zona azul onde não existe zona azul por falta de cartão. Então, e recorri e deram risada. Quando você faz o recurso, né, na verdade, até sugiro às pessoas, arrolem testemunhas. Vai ser engraçado. Por quê? Seria engraçado. Eles nem olham o seu recurso. Aí você coloca testemunhas e no processo administrativo é perfeitamente plausível, teriam que ouvir. Né? E se não ouvem e indeferem seu recurso,
cabe mandado de segurança. Aí os advogados com a palavra. Né? É um bom caminho. É um bom caminho. Um bom caminho. Os advogados com a palavra. Exatamente. Os desafios da gestão João Dória na área de transporte público vão muito além da definição da tarifa. Uma das questões mais urgentes que o prefeito eleito terá que resolver é a licitação do sistema municipal de ônibus pendente desde 2013. Está certa essa data aqui? Eu acho que é anterior. Eu acho que a discussão, ela vem de 2013 se discutindo nova concessão, mas na realidade você vem com uma legislação e um contrato, uma relação contratual entre a prefeitura e as empresas já precária já há algum tempo. Seria Quem é que vai emergencial, assumir a Secretaria de Transportes, hein? O Sérgio Aveleda. Sérgio Aveleda foi presidente do metrô. Metrô? Exato. Parece que eu fico preocupado com o seguinte, eu vejo, tem alguns gestores que foram nominados e tal, mas o perfil do secretariado do Dória, e eu vou falar aqui até com risco de deixar muita gente suscetível aí, até amigos meus que estão lá, foram indicados, estão lá, mas eu acho que o perfil foi muito abaixo da expectativa que ele tinha montado com referências. Ele prometeu uma bomba de 100 e até agora é um TAC administrativo. Terceiro escalão do Alckmin, grande maioria, terceiro escalão do Alckmin. Dentro da Câmara, um monte de vereadores mais bem postados, inclusive estão na frente de um aqui que sabe disso, né? E eu acho assim, por exemplo, eu gosto muito do Dr. Gilberto Natalini, mas a articulação do Gilberto Natalini, tanto na Câmara quanto fora, é zero. E comprometido com o partido, que era o PV, que foi um dos responsáveis por lotar a própria Secretaria do Verde e Meio Ambiente com 600 cargos comissionados e que agora, pelo visto, não vão ser retirados. Porque a gestão não mudou. Eu acho que é preciso esperar um pouco, né? Você está falando em cima de uma expectativa de eu estou falando que a expectativa era uma e o que eu vejo agora é outra. Realmente deixa eu até fazer a defesa do Natalini, que eu tenho esse período Nada que eu tive... contra ele, eu estou dizendo pelo partido, pelo comprometimento. Perfeito, mas deixa eu dizer o seguinte, durante esses 4 anos, talvez tenha sido o vereador em que eu tenha tido a maior proximidade na Câmara Municipal. E não é do meu partido, mas pela postura que ele tem, ele é incansável trabalhando. É um negócio inacreditável. Bastante aguerrido, né? Médico importante, isso, tem um trabalho na ABC. Até hoje trabalha como médico e tal. Mas, enfim, o período que o PV esteve lá na Secretaria de Meio Ambiente foi um período em que o secretário que esteve lá, hoje sequer ele está no PV. Ele foi para a base do Haddad, saiu para o PROS, depois agora ele está no... Eu não me lembro mais, mas ele está num outro partido. Qual dos secretários do PV lá, né? Porque foram vários. Então, e o Natalini teve uma postura de oposição durante os 4 anos. Eu não acho que ele tenha tido qualquer conivência, apesar de ser do mesmo partido, com a atuação que foi implantada na Secretaria do Verde pelo PV naquele momento. Agora, o prefeito já declarou claramente que vai ter que enxugar as coisas, não é? Então, acho difícil que ele, Natalini, consiga segurar aquilo lá. Não vai dar, não tem como. Agora, é preciso que a gente avalie o governo no seu início, pelo menos. O problema de ganhar no primeiro turno é esse, porque fica um espaço ainda maior para você tomar posse, as pessoas começam a cobrar, ainda maior, né? Começam a cobrar. E aí, como é que é? Já saiu? Mas, Pinheiro Pedro, você fez referência a 600 cargos na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. São cargos criados, ocupados, já existiam? Não, foram gerados, é isso que eu estou... Tem 600, pelo menos, parece que quase a metade hoje da Secretaria do Verde e Meio Ambiente é formado por comissionados. Tem salas, tem andares inteiros de comissionados. Foram cargos gerados. Andares inteiros de atividade meio
E a atividade fim está praticamente zerada, porque não se faz concurso para analista ambiental na Secretaria há anos. É um negócio para assim. Cortar um galho demora estudo mesmo. Tudo isso. Aliás, é uma coisa que a gente até fez até uma sugestão que eu espero que isso venha a acontecer, de fazer um convênio entre a prefeitura e universidades que tenham curso nessa área, para que os próprios universitários façam como uma extensão universitária, como um estágio, alguma coisa assim, e ajude a fazer essa averiguação, porque essa avaliação, né? Isso, a prefeitura encomendou ao IPT há uns 10 anos atrás o desenvolvimento de um software de gestão das árvores da cidade. Encomendou, ele foi feito, foi entregue e simplesmente ele não é usado. Engavetou. Não é porque engavetou, não tem quem alimente. Você precisa ter alimentação para você fazer o sistema de software precisa ter informação. Exato. Né? Se não informa, precisa estar transparente, né? As pessoas precisam acessar. Exato. Né? Dr. Blatt, licitação de ônibus. Olha, nessa vida tudo é passageiro, né? Menos motorista e cobrador. Brincadeiras à parte, seria a maior concorrência pública do mundo, né? Sim. E São Paulo, obviamente, e o contribuinte, o munícipe, merece todo o respeito. O que eu vejo com bastante preocupação é que neste setor, infelizmente, estão infiltrados, obviamente, pessoas ligadas a cooperativas de ônibus que estão atreladas a uma organização criminosa bastante conhecida, que é a maior do mundo, né? Estamos falando da maior licitação do mundo, estamos falando da maior organização criminal do mundo, que é o PCC. Aliás, é uma licitação de morte, né? Exatamente. Então, nessa perspectiva, eu acho que o prefeito e sua equipe, enfim, a gente não pode colocar, né, a carroça na frente dos bois, né? E nem o ônibus na frente dos passageiros, mas eu acho que é importante que ele verifique com muita cautela, porque há muitos interesses, além dos interesses econômicos e políticos, em jogo. Então, a prefeitura, nessa nova gestão, e ele como um grande administrador, não público, mas privado, né, e conhecedor de várias nuances, possa realmente rever alguns procedimentos. Dr. Blatt, o senhor desenha um quadro assustador, né? Uma cooperativa infiltrada... Uma não, várias. Só uma forma de expressão, né? Cooperativas infiltradas por um sistema criminoso. Exatamente. E fica aí. Houve morte, né? Quando houve o anúncio da prefeitura de colocar as cooperativas, e aí houve uma proposta das cooperativas se transformarem em empresas. Você quer ver uma coisa? Quem não aceitou apareceu estendido no chão. A todo ataque do PCC em São Paulo, que vez ou outra acontecem, né? Esses ataques, você pode perceber que nenhuma perua, nenhum van é queimada, só ônibus. Por quê? Porque das empresas regulares. Das empresas concessionárias regulares que estão aí no mercado há muitos anos. Então, esse é um claro sinal. E essas cooperativas estão se unindo, estão criando outras empresas, estão entrando no mercado. E aí eu fico bastante preocupado a partir do momento que uma concessão pública vá parar indiretamente na mão do crime organizado. Mas sabe o que é pior, Blatt, que eu vejo? É o seguinte... Nós temos aí uma Secretaria de Transporte. Aí eu vejo lá, o Aveleda, claro, tá o homem do metrô, tá, vamos por partes aí. Vamos fazer uma licitação de transportes pré-formatada, sem resolver um problema relacionado a quem vai entrar nessa licitação, se vai manter essa coisa absurda dessas cooperativas, porque isso é absurdo. Cooperativa de serviço é um problema trabalhista. Né? Vale para isso, vale até para reciclagem de lixo. Né? Além disso, o que se pretende com o transporte em São Paulo? A Secretaria de Transporte de São Paulo, tanto no Estado quanto na Prefeitura, em qualquer prefeitura do país, você tem lá departamento de trânsito e de transporte público. Não tem uma relacionada à logística de abastecimento. Se você perguntar hoje para um secretário de transporte como é que o cotonete chegou no ouvido dele, ele não sabe. Ninguém pensa logística de abastecimento da cidade de São Paulo. Ninguém pensa como fazer a micrologística urbana, a última milha. Fala-se muito em ciclovia, mas não há uma única regulamentação de cargo bikes na cidade de São Paulo, por exemplo. Não tem. Não tem. Não se sabe como é que se anda de triciclo aqui. Não se sabe nada.
e vai se trabalhar logo aonde? Nos ônibus, porque é uma fonte, né? Então a gente tem que observar hoje que São Paulo não cabe mais isso. Mas é preciso, tem que ir com muita calma. Você considerar uma coisa. Nós temos que ter um regramento. Sem dúvida. E ficar sem o regramento, se gera uma insegurança para todos os lados. Você não tem como cobrar que o serviço, o transporte, ele tenha, por exemplo, o acréscimo do ar-condicionado, que é uma coisa que está inclusive nessa licitação, ou que é uma coisa hoje possível. O acréscimo no veículo não é nada significativo, mas é um conforto para o usuário. Você não pode obrigar... Wi-Fi também, né? Wi-Fi. Você não pode obrigar que elas façam isso enquanto você tiver uma relação que está frágil. Então, é importante fazer. Agora, as concessões no São Paulo não são reguladas. Você tem lá uma agência reguladora de saneamento de resíduos, que é uma piada na cidade de São Paulo. A gente está falando aqui em Secretaria do Verde no Ambiente, quando a gente deveria ter uma agência ambiental na cidade de São Paulo. Deveria ter uma agência de transportes para trabalhar com o ambiente de regulação transparente, com conselho, que pudesse ser melhor monitorado até pelo Ministério Público, que o trabalho é enorme, né? Não, nós ainda estamos trabalhando no sistema da década de 50. Então, o secretário ali, aqueles departamentos estáticos, quer dizer, tudo cartonalizado. Então, por mais que a gente pense, realmente tem razão. E eu sei do trabalho que a Câmara teve nesse período agora, dos últimos 4 anos, com uma secretaria que não estava nem um pouco interessada em regular nada. De fato. Entendeu? Então, vai ter que começar do zero. Mas se nós vamos começar do zero, a gente precisa saber o que nós vamos fazer. E eu não estou sentindo até agora, nessa discussão toda, trabalho de novo, nós estamos em novembro e você está cobrando já da gestão futura algo. Desculpe. Mas é uma equipe de transição. Falta 30 dias. É bastante complicado. Eu não vi nada. Tomar pé. Assim, eu jamais. Está preso no Tribunal de Contas. Serei político, jamais. Eu não invejo, por exemplo, quem vai sentar na cadeira como prefeito de São Paulo, né? Nem o Haddad, nem o Dória, nem quem passou, nem quem vai passar. Por quê? As pessoas, a gente que está aqui do lado de fora, né? Imagina, bom, agora a transição, ele vai lá, nomeia o secretário, mas é de um gigantismo aquilo, enorme, né? E é difícil de tomar pé, talvez nos primeiros 100 dias ele ainda esteja tomando pé do que acontece em determinadas secretarias, ou seja, a dinâmica. E outra, que é um agravante talvez, e nós de São Paulo escolhemos, não queremos um político na cadeira, queremos um empresário. Ele, na qualidade de empresário, ao sentar naquela cadeira, que eu acho que é quase como uma cadeira elétrica, ele vai começar a compreender qual que é o processo político dentro da Câmara Municipal, dentro das bases partidárias. Ele já está percebendo agora. Já está começando a sentir, né? Eu tenho visto ele meio triste, está meio triste, né? Ele vai ter que usar muita política nessa gestão. Mário Covas. Mas é bastante complicado. Mário Covas, já que estamos falando de transporte público, o Marcelo da Pompeia pergunta a você a fórmula mágica que João Dória usará para não aumentar tarifas de ônibus. Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é tirar do tesouro de outras coisas e canalizar para aí. É você priorizar. Você governar é você priorizar. Sim. Você pode fazer tarifa zero. Você vai pagar integralmente esse custo. Alguém tem que pagar. Não dá para o sujeito ir lá... Todos os munícipes vão pagar. Todos os munícipes vão pagar. Sim. Agora, aí é a questão de você dizer o seguinte, bom, pode pagar quem tem um carro, etc e tal, e fazer uma parte da tarifa que aquele que não tem, que é obrigado a se transportar por transporte coletivo, que esse contribua para aquele. É lógico isso? Talvez. Depende da forma de você... De graça não tem. De graça não tem. Não tem. Mesmo nessa coisa que nós falamos inicialmente... Nem ônibus errado, hein? Nem ônibus errado. Errado também você paga. Nem aquela coisa que foi falado no início sobre o fundo do idoso e tal. Isso também é um dinheiro que em tese ia para o poder público e está sendo canalizado para... Vai ser poder público também, mas por uma determinada ação. Então... Mas carimbar a verba é um problema grave. Né? Você carimba a verba, você não tem a verba, né? Dr. Blatt, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta qual o papel dos promotores do Ministério Público de São Paulo para
enquadrar as torcidas organizadas paulistas? E vai entrar no olha, eu na verdade, nesse não assunto... Não é minha não área vai falar de atuação. do Palmeiras. Eu na verdade, muitas vezes sou confundido. Blat, o que você vai fazer com a torcida organizada? Dizer o seguinte, eu pouco atuei nessa área, eu atuei no combate ao crime organizado, entre algumas ações conjuntas com alguns colegas nessa coisa de torcida. E essa coisa de torcida me chama a atenção, que é o seguinte, parece que às vezes tem gente do poder público torcendo para que em um determinado jogo alguém morra, para ele poder dar entrevista. Sim. Então, é uma dinâmica bastante interessante, que aí vem as pessoas, né, de vários órgãos, Ministério Público, Polícia, Judiciário, os juristas de plantão, né, os que não são juristas, técnico de futebol, para falar sobre assuntos. Passa-se o velório, enterra-se o defunto e o problema continua. Né? Então, que o torcedor que bateu continua torcendo lá. Então, veja, o problema das torcidas organizadas no Brasil é algo vergonhoso. Né? Já se tomam algumas medidas, me parecem extremamente positivas, de jogo de torcida única, né? Muito embora isso não sei se seja o resultado desejado, paliativo, mas o importante é adotar nos estádios o sistema de identificação de íris, né, que eles fazem em vários países do mundo, onde o cidadão que é identificado na entrada, que já teve problema, já vai para uma salinha e da salinha ele vai embora. Ele nem entra no estádio, nem chega ao redor do estádio. Tem um sistema de localização, de reconhecimento facial em movimento. A polícia já faz. Mas é um problema, sabe, é só se enganar. Zancopé e amigos da mesa, porque as torcidas organizadas têm as redes sociais à disposição. Então eles vão lá no metrô, lá da Barra Funda, ou lá não sei da onde, se encontram para se matar, né? Então é bastante delicado esse papel. É preciso que os clubes também ajudem nisso, né? Não financiando as torcidas. Eles financiam, né? Financiam e aí você fica um monte de gente que fica lá por conta disso. E passa a mão na cabeça do chefe da torcida. São problemas bastante sérios. Problema a gente precisa símbolo, lamentavelmente. Mas é uma questão de jogo linguístico. A gente precisa parar de chamar de torcida organizada a gangue, né? Pois é. Esse que é o problema. Não é torcida organizada, aquilo é gangue. É gangue. Pinheiro Pedro, Marcos, o governo do estado está pagando precatórios ambientais? Sim, essa é uma discussão. O governo do estado precisa falar assim, está pagando precatórios. Né? Eu acho que se a gente olhar num prazo de 10 anos, melhorou bastante. Está havendo hoje um disciplinamento. Né? Mas é complicado, não é um problema só de precatórios ambientais, são todos os precatórios, né? São problemáticos. Mário Covas, Nelson de Santana pergunta sobre o teu projeto para provas de automobilismo em São Paulo. Não, passou agora. É para pôr no calendário da cidade, não é bem um projeto. Eu queria reduzir mais uma coisa. Você ainda está correndo? Não estou correndo, infelizmente não. Aliás, agora só corro dos corredores. Aliás, vereador, eu tenho lá uma reivindicação de várias... Lá, um inquérito civil que tem em andamento com a gente, com relação à agenda de Interlagos. Né? Ou seja, os grandes conseguem a agenda para os eventos, obviamente, Fórmula 1, etc. E as pequenas categorias ou algumas associações não conseguem nem passar perto de Interlagos. E Interlagos acaba sendo, de repente, utilizado para grandes festas, etc. Ok, né? Mas é um local para realizar provas de automobilismo, de moto, etc. Então, acho que seria necessário, nesse projeto de privatização aí que estão falando, possível a privatização, dar a possibilidade para outras categorias. Eu acho muito difícil. Lá você tem 1000 problemas, tem problemas do terreno mesmo, parte do terreno, me parece que ela tinha uma finalidade específica, então se você mudar a finalidade, você perde a condição do terreno. Você tem uma parte... o terreno doou para uma situação específica, para essa finalidade. Uma finalidade específica. Se mudar a finalidade... Mudou a direção, né, de Interlagos, né, porque eu me lembro que tinha um diretor lá que era muito ligado à questão da Fórmula 1, tudo, parece que foi substituído. Não, mas olha, a Fórmula 1 exerce... Essa é uma coisa que tem que se discutir. A Fórmula 1 exerce um poder muito grande sobre o autódromo. Então, normalmente, durante vários anos, durante 3 meses ele ficava fechado só para fazer as coisas, obras
Obras e obras, 3 meses do ano fechado, ninguém mais podia usar. 90 dias antes do evento é fechado. E um pouquinho depois. Mas este ano ficou quase o ano inteiro fechado. E para fazer modificações em cima de um evento privado, cujo rendimento vai todo para quem organiza. Para iniciativa privada. Para iniciativa privada. E aqueles que são usuários tradicionais, nacionais, eles acabam ficando no segundo plano. Mas é interesse da cidade, porque afinal de contas atrai, é um evento mundial. Tá bom, mas é bom disciplinar um pouco. Até porque quando se faz a conta do prejuízo que o autódromo dá, só se faz a conta do outro uso que não a Fórmula 1. A Fórmula 1 não põe um tostão de aluguel do autódromo, não põe nada. Nada. Só usufrui. É bom para a cidade? Talvez seja. É uma questão de discutir, mas a verdade é que eu vou fazer, independentemente da posição do prefeito, eu tenho um vínculo com essa área, tenho um vínculo já antigo. Sim. Com marcas, né? Hein? O campeonato de marcas. Corri de um monte de coisa aí, né? Já corri de um monte de coisa. Bom, enfim. De um monte de coisa. Eu sou velho, né? Então já posso já passei por uma experiência grande. Mas enfim, eu vou fazer um encontro na Câmara Municipal. Aliás, convido quem quiser participar. Acho que é dia 25, Hélia. 20. Quando? Terça-feira que vem, às 4 horas da tarde, na Câmara Municipal. Eu estou chamando todo mundo que é ligado lá em Interlagos para discutir o tema, porque seja qual for o modelo de privatização, de concessão, de parceria, de PPP, sei lá do que, é preciso que essas pessoas tenham a sua voz também atendidas, né? É isso. Privatização do Anhembi, privatização do Pacaembu. É possível? Do AMB eu não vejo outro jeito. Não vejo outro jeito. O maior financiador do AMB, uma empresa internacional que promove eventos e que gerava uma receita para o AMB na ordem de 40 a 60 milhões ano, simplesmente rompeu o contrato, não vai mais fazer nada lá. Levou o salão do automóvel para outro espaço, em que só elogiaram esse espaço, porque é mais confortável, porque tem ar-condicionado, porque é mais amplo, porque é mais tudo. Infelizmente, os últimos tempos no AMB foi um sinal de desleixo, a tal ponto que se cobria o teto com o saco de lixo para evitar a goteira. É um negócio assim, acabou, foi sucateado aquilo. Então, eu não vejo hoje, para você fazer aquilo, ser competitivo novamente, é preciso uma injeção de dinheiro tão grande que é melhor você dar para quem é do setor e ele toca aquele negócio. Fazer uma auditoria, porque é o caso, né, de fazer auditoria, né, e depois cobrar as responsabilidades. Eu penso que sim, mas isso há um anúncio do prefeito muito na linha de olhar para frente e não ficar olhando para trás. É claro que se você chegar com alguma coisa evidente de que houve algum tipo de desvio, desleixo, etc., você tem que dar um encaminhamento, mas isso não, ele já anunciou, não será a prioridade dele, não fará a gestão dele olhando para trás. E eu acho que também está certo, até porque tem outros setores da sociedade que têm esse papel, né? Eu acho que o papel dele é governar, é olhar para frente. Mas enfim, mas tem problemas, desculpe. Não, tudo bem, é um comentário do Felipe de Andréa Gomes através do Facebook, que sua atuação na CPI do Bancop na Assembleia Legislativa foi um exemplo. Eu agradeço. Aliás, o relator da CPI Bancop foi o digníssimo, agora vice-prefeito, Bruno Covas, né, que agiu com bastante rigor. Nós conseguimos excelentes resultados dentro da CPI, levamos o processo adiante e, infelizmente, recentemente, a juíza da Quinta Vara Criminal, né, de uma maneira assim, que nos deixou perplexos, absolveu todo mundo. Nós estamos recorrendo, né, dessa decisão em nome das milhares de vítimas que foram atingidas nesse golpe, porque a Bancop, ela representa o embrião dessa sujeirada toda que a gente está conhecendo agora e que passou nas mãos do pichuleco João Vacari Neto.
Mas é incrível, eu estou aqui imaginando, porque eu conheço a denúncia, eu sei do esforço que vocês tiveram, foi uma denúncia bem feita. A juíza absolveu todos por insuficiência de provas. Assim, é uma coisa tão gritante. Ela não leu? Eu não sei, eu acho que ela leu outro processo. Tinha o que? Eu não sei. Não sei qual foi a análise dela, que obviamente decisão judicial se cumpre, não se discute. Eu estou cumprindo, obviamente, mas vou recorrer desses termos, porque é um absurdo diante das inúmeras milhares de vítimas que foram atingidas nesse caso. Dr. Pinheiro Pedro, sobre absolvição também. Mariana da Lapa, sua posição sobre o Judiciário Paulista ter votado em 2 instâncias que não havia culpa técnica do metrô no acidente nas obras da Estação Pinheiros. Dr. Pinheiro Pedro. Complicado essa situação aí dessas obras de Pinheiros, elas envolvem desde um problema relacionado à avaliação de impacto ambiental da obra, ao aspecto geológico, que é muito sério, muito grave naquela região, porque na verdade o que nós tínhamos ali é um lamaçal e uma turfa, né, proveniente de décadas, né? E décadas de gente que fala sobre a instabilidade do terreno era conhecidíssima. Então, francamente, eu acredito que há 2 coisas aí. Primeiro, você analisar as condutas subjetivas, pessoais, né? E a outra, a conduta da empresa, né? Eu faço questão de examinar a última decisão do tribunal para poder entender o que aconteceu. Dr. Blatt, pode se manifestar? Eu posso. Eu trabalhei de janeiro a março nessa investigação. Eu acabei... tinha uma designação, o procurador-geral achou que, diante da volta do colega, que é o Arnaldo Rossepian, que tocou daí em diante na investigação até denúncia, e obviamente eu tenho algumas opiniões, talvez divergentes, à apuração, à investigação. A minha linha de investigação à época está mais voltada a atingir o próprio consórcio, a sua direção, né, a questão da parceria público-privada com relação ao subfaturamento do próprio projeto e do material, mas enfim, eu como saí, né, fiquei pouco tempo, não posso dar maiores detalhes sobre isso. O judiciário pode estar com a oposição, mas olha, organismos multilaterais, como é o caso do Banco Mundial, tiraram o pé. Alguma coisa aconteceu. Dr. Pinheiro Pedro, através do Facebook, a Carla Orion. Legislação ambiental brasileira é suficiente para evitar novas catástrofes ou é branda demais? Não, ela não é branda e, primeiro, é um pedaço de papel. A legislação é um pedaço de papel, ela não evita nada, né? O grande problema não está na legislação brasileira, né? Está nos seus operadores, tanto para o bem quanto para o mal, né? Nós temos exemplos muito interessantes de implementação da legislação, boa implementação, e temos péssimos exemplos de má implementação da legislação. Então, a lei ambiental brasileira, ela tem os seus aspectos poliânicos aí, de poliana, de viver num país que não é o Brasil, né? Parece mais... nós temos parâmetros belgas, né, para o Brasil, dentro da legislação, em alguns pontos, mas, por outro lado, temos uma legislação que hoje já está sendo francamente posta em uso, inclusive por uma força, por um esforço de implementação do próprio Ministério Público, né? Agora, nós temos problemas estruturais muito sérios. Primeiro, a legislação ambiental, ela só funciona se você tiver um Estado planejador. Se o Estado não planejar, não souber controlar o território, não há lei ambiental que resolva, né? A lei ambiental, ela precisa de 3 elementos próprios do Estado antes da gente pensar em analisar a conduta do empreendedor. O Estado tem que inventariar, ou seja, tem que conhecer, ele tem que fazer um mapeamento ecológico e inventário, o Estado tem que planejar e o Estado tem que ordenar. Você conhece o terreno, você ordena o território de acordo com aquilo que você planejou para ele. Isso é o Estado. Como nós temos um Estado que não conhece o território, não planeja e não ordena, todos os problemas recaem nas atividades econômicas que se processam com ou sem planejamento, porque é da economia. Então,
nós somos multiplicadores de conflitos porque não temos agentes implementadores no Estado que façam a lei existir. CT adia fim da Zona Azul de papel para o dia 4. Nós teríamos apenas a Zona Azul de forma digital, através da plataforma digital, não teríamos mais as velhas folhinhas. Agora, eu estava vindo para cá e escutei no rádio um ouvinte dizendo o seguinte: olha, eu não moro em São Paulo, meus pais, os mais velhos, vêm para cá. Ele não tem celular, não usa celular, não tem plataforma. Como é que ele vai fazer para se virar? E eu fico pensando que, às vezes, eu acho que a gente vive num mundo moderno, tecnológico, que tem que incentivar cada vez mais. A coisa de papel, ela vai ficar no passado, mas ela não está ainda no passado. É preciso que você tenha alternativas, eu acho, né? Alguma alternativa para aquele cidadão que ainda está mais atrasado na transição tecnológica, ele não possa ser prejudicado. Então, não sei se dia 4 é o dia... É uma questão de ser atrasado, né? Se alguém não for de São Paulo, exato, e vem para cá, alguém que seja de Campinas, não estão muito longe. Mas se ele tiver o aplicativo, tal, mas ele precisa ter informação de onde está o aplicativo, como é que faz, como é que baixa, tal. Não é tão simples assim. Eu acho que precisa maturar ter um smartphone, e se não tiver? E precisa maturar um pouquinho mais, sabe? Você está trabalhando com o Nextel, daqueles antigão da empresa, como é que não fica? Tem como. Não tem como. Então, talvez o dia 4 seja até melhor que perdure um pouco mais, seja adiado um pouco mais. Não deixe de existir o tecnológico, não é isso, mas é você preservar um pouco aquele que não é ser contra a tecnologia. Não, pelo contrário, é estimular, provavelmente pôr uma placa lá explicando como é que faz e tal durante um tempo, ter o funcionário que hoje está lá para vender o coisa, explicando como é que faz, enfim, você tem uma fase de transição, eu acho que a gente ainda está nessa fase. Mais do que transição, é ter bom senso, né? Ou seja, que política pública não tratar só a questão da regra, mas essencialmente também a exceção, né? Então, uma perspectiva que todos possam utilizar esse espaço com as agruras do ser humano. Fora que o poder público tem que prestar o serviço. Sem dúvida. Né? Então, o prestador de serviço tem que prestar bem o serviço. Dr. Blatt, a gente já fez referência a essa pergunta do Fernando de Santo Amaro, mas para registrar, o senhor acredita que o Congresso aprovará a criminalização do Caixa 2? Olha, começamos com isso, eu diria que assim, a probabilidade, né, de que isto seja aprovado no Congresso Nacional é enorme, porque criminalizando a partir de agora, quer dizer, né, sim. Criando um tipo penal a respeito disso, vão conseguir jogar para a extinção da punibilidade o não atingimento na esfera criminal dos casos pregressos. Essa é a intenção. O que eu não entendo, porque para mim, Caixa 2 em si já Caixa 2 criminalizado. Não, veja, não o Caixa 2 é o modus operandi da corrupção. Agora, o meu medo da inserção do Caixa 2 da forma, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Blatt nisso daí. Acho assim, nós estamos plantando o ovo da serpente. Dentro dessas 10 medidas, tem várias medidas que são absolutamente, além de ferirem a Constituição, elas fazem a gente voltar à idade das trevas. Por quê? Porque na época da Inquisição é que o denunciante era premiado com parte dos bens da vítima. Quer dizer, da vítima que era o bruxo, né? Você acusava o indivíduo de ser herege e você ficava com parte dos bens daquele indivíduo que foi acusado. E o sujeito herege, né, ele era muito bem tratado por inquisidores que eram doutores em teologia, doutores em direito canônico e doutores em direito civil. Era a exigência da Inquisição. Então, você veja, eram sujeitos absolutamente libados. E outra, eles não torturavam. Quem torturava era a polícia que eles mandavam lá torturar. Era a autoridade civil local. Está na Inquisição, essa é a lei da Inquisição. Né? É muito parecido. Falou, olha, a instituição é ótima. Eu não tenho nada contra a instituição. É excelente. Os caras, você está dizendo o quê? Os caras são ilibados. Mas é a mesma coisa na Inquisição, só mudou as proporções. Olha, você vai ser preso até você confessar. Espera aí, são coisas que absolutamente não vale. E eu tenho medo desse negócio do Caixa 2. Caixa 2 vem aqui, a gente vai achar, vai pegar aquele pessoal do PT ou da onde e tal, ótimo, né? Eu estou imaginando, o dono da padaria da esquina sendo investigado por Caixa 2.
Pinheiro Pedro, é muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Grato mais uma vez. Obrigado. Professor José Carlos Blatt, promotor de justiça. Bom tê-lo aqui, Blatt. É um prazer, estarei sempre à disposição de vocês, né? É muito bom participar do Gente que Fala. Mário Covas Neto, bom tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Peço desculpas pelo atraso inicial, mas aqui, para quem não sabe, nós mudamos de endereço aqui esse programa, né? E para mim era mais fácil chegar no endereço anterior, então eu chegava com tempo. Agora me perdi no trânsito. Então peço desculpas e agradeço o convite e é um prazer estar aqui. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.